Muito boa noite, bem-vindos à nossa live de fechamento diário, 3 de agosto, segunda-feira, dia de altas nos mercados externos e de leve alta, de leve baixa aqui para a gente no Ibov. Vamos fazer o disclaimer, não sou analista de valores imobiliários, tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Fazendo a divulgação das minhas redes, Twitter, Instagram e YouTube. Vamos agora compartilhar a tela aqui com vocês. Falando inicialmente de Ibov, leve queda de 0,08%, fechando aos 102.829 pontos, 102.829 pontos, tá? Perdemos a mínima do pregão de sexta, ativamos aí um 9.1 de venda, sim, mas mostrou uma recuperação, né? Foi um dia bem volátil aí, apesar de terminar estável, né? Chegou a estar subindo, chegou a estar caindo. E agora nós temos o suporte imediato nessa região dos 102 mil aqui, tá? Foi a mínima do pregão aqui do dia 23, tá? Região dos 102 mil, então, agora é um suporte imediato. A média de 21 sobe aqui para a gente, para nos dar um suporte também. E nós temos que aguardar, então, se nós conseguimos nos segurar nessa região, tá? Caso consigamos segurar aqui na média de 21, a expectativa é que consigamos voltar aqui virando a média exponencial de 9 para cima novamente, tá? Então vamos aguardar, ativamos o 9.1 de venda, mas temos um suporte imediato da MM21, da região dos 102 mil pontos no Ibov, tá? O volume hoje foi bom, volume aí de 23,8 bilhões, tá? Acima aí da média dos últimos 20 períodos, ok? Vamos ver como nós fechamos o índice futuro. Índice futuro. Estamos aí em leilão, né? Está aparecendo aqui 0 a 0 por enquanto. Veja que estamos no mesmo nível, mas não muda nada. Vamos só aguardar aí fechar. 0,02, né? Aqui, 0,02 de alta, tá? Então, o índice futuro fechando aí com leve alta. Perdemos, aqui, assim como no Ibov, a mínima do pregão de sexta-feira, tá? E viemos praticamente bater na média de 21, na região dos 102 mil pontos, que também serve como suporte imediato, tá? No índice futuro, ok? Então, apesar de ativarmos 9.1 de venda, tivemos uma recuperação e fechamos em leve alta aí de 0,02 o pregão aí de hoje no índice futuro, tá? O que corrobora aí no curtíssimo para nós termos a expectativa de aguardar esse suporte imediato na região dos 102 e conseguirmos, assim como exemplifiquei para vocês no Ibov, virarmos novamente essa média de 9 para cima, tá? Se isso acontecer, a gente tem expectativa de novamente testar a região dos 105.200 a 105.800 aqui no índice futuro, ok? O dólar. O dólar hoje teve um dia de forte alta, bem resiliente o dólar aí. Ativamos um 9.1 de compra no dólar, tá? Alta de 1,87, fechando aos 5.329 pontos. E agora a gente tem essa região aqui dessa consolidação que nós estávamos brigando, né, para vencer para cima ou para baixo, né? Foi para baixo. Ali na região de 5.418 pontos aqui, 18 pontos nessa máxima, tá? Do dia 13 de julho. Então agora essa região dos 5.400 pontos arredondando vai ser uma região de resistência, já que agora nós ativamos o 9.1 de compra, tá? Vamos ver como se comporta, mas o dólar mostrou bastante resiliência, porém o volume aí foi baixo em relação aos dias anteriores, volume aí de 162
bilhões, tá? Abaixo aí da média dos últimos 20 dias, tá? Dos últimos 20 pregões. Então a expectativa aí é mais altista, né? A gente consegue inclusive ver aqui no dólar um fundinho duplo, tá? Então agora volta para testar essa região de 5.400 pontos aqui como resistência imediata. A gente só muda o viés de curtíssimo prazo se novamente conseguimos virar a média rosa aqui, que é a média exponencial de 9 para baixo, novamente, ok? Vamos falar agora de outros índices aí, de principais papéis, começando com o SPX, alta de 0,72, então apesar da leve queda aqui que tivemos e descolamos, né, tanto na sexta-feira, onde nós tivemos essa bela recuperação no SPX aqui, fechamos em forte queda, hoje também. Fechamos em leve queda e no SPX uma boa alta aí de 0,72, fechando aos 3.294 pontos, atingimos aí a marca dos 3.302 no intraday, atingiu aqui esse alvo 1 desse pivô que eu desenhei, tá? E temos agora o gap para fechar lá na região de 3.328 pontos, o gap lá do carnaval, tá? No gap do corona lá. Então nós temos essa região dos 3.328 como próxima resistência relevante. O interessante é que nós tínhamos essa região dos 3.280 como resistência imediata, né? Foi tocada aqui 3 vezes, mas por conta da forte recuperação na sexta já abrimos em gap de alta, né? Vencendo essa região, o que é interessante aí para podermos ter uma expectativa de continuidade dessa movimentação altista, tá? O EWZ aí queda de 2,06, né? Influenciado aí pelo dólar. Viemos aqui ativar também 9,1 de venda no EWZ já com abertura em gap, ok? Fechamos aí nos 31,87, contudo, tá? Temos também um PC de compra armado, veio testar 21, né? Recuperou, veio estressar a média de 21, recuperou, veio estressar esse fundo nos 31,50 e recuperou. Superação da máxima de hoje no pregão de amanhã no EWZ ativa um PC de compra, apesar de termos ativado o 9,1, tá? São duas visões diferentes, uma usando a média de 9 exponencial, outra usando a média de 21 períodos aritmética. O volume aí foi na média, tá? Então vamos ver como se comporta. Nós já temos o suporte imediato, então da 21 e o suporte imediato de preço na região dos 31,50, tá? Se a gente perder os 31,50, a gente consegue ver aqui um topo duplo, tá? Que seria ativado aqui na perda dos 31,50 e que poderia nos trazer alvos mais baixos aí, tá? Um estresse aí talvez no curtíssimo para o EWZ, projetaria um possível alvo lá nos 29,40, mas logicamente que a gente tem suportes intermediários ali, tá? Onde nós veríamos aí o EWZ se segurando, mas ainda não ativou topo duplo, nós teríamos que perder essa região dos 31,50, ok? Mercados emergentes, alta de 0,69, então os mercados emergentes continuam no movimento mais lateral, o viés continua de alta para os mercados emergentes, tá? Então continuamos mais lateral e continua respeitando, tá? Esse viés altista da média de 21. Sexta-feira veio estressar, recuperou, né? Hoje fechamos em alta, então a expectativa continua altista para os mercados emergentes, esperando que haja um rompimento dessa região dos 44 dólares, tá? Até o topo deixado aqui na quarta-feira na região dos 44,27. Hoje o volume foi bem baixo, tá? Nos mercados emergentes. Segue um pouquinho lateral, mas com viés extremamente altista aqui os mercados emergentes, ok? O Brent, alta de 0,53, segue lateral, segue de lado, contudo com a média de 21 também como suporte imediato e inclinada para cima, ou seja, o viés continua altista. Então hoje chegou a estar caindo, chegou a estar subindo, fechou aí com leve alta de 0,53, fechando as 43,85. Então temos que aguardar um movimento de maior convicção, indo fechar o gap nos 45,20 para termos uma expectativa de um teste lá em cima na região dos 47 dólares, onde a média de 200 está caindo, ok? Seguimos de lado então no Brent.
Ambev continua aí no movimento baixista, né? Tinha deixado um forte candle vendedor na quinta, na sexta continuou forte queda perdendo a mínima e hoje perdeu novamente a mínima, veio testar essa região de suporte que eu tinha falado para vocês no 13,60, tá? Acabou recuperando e já está com 3 candles aí de baixa, né? De forte baixa. O movimento mais provável que eu vejo para Ambev talvez seja um movimento mais lateral aqui, de 2, 3 pregões, para se decidir se vai conseguir romper essa região da média de 9 que vai estar subindo ou se ela vai fazer uma nova pernada de baixa. Esse é o movimento mais provável que eu vejo para Ambev, tá? Mas deixou aqui um baita sinal vendedor no dia 30 de julho, que foi confirmado. Vamos ver se segura nessa região dos 13,60 com 13,40. Fundo aí de julho e de junho, tá? Vamos ver como se comporta a Ambev. B3, alta de 0,71%, fechando aí aos 63,89, segue respeitando a LTA, respeitou a MM21, precisa agora virar a média de 9 para cima para uma expectativa mais altista. Então teve uma forte puxada, um descanso natural, saudável, tá? Até essa região dos 62 aí, com a média de 21 subindo. E agora a expectativa, caso não perca esse fundinho dos 62, é que continue a sua tendência altista, tá? Então, vamos ver agora se ela consegue fazer a sua tendência altista continuar ou se ela vai refutar o movimento e continuar essa queda aqui, tá? A gente consegue ver, inclusive, um canalzinho de baixa aqui, tá? Mas que não muda por enquanto em nada. Um leve canal, uma leve inclinação não muda a tendência estabelecida aí de alta. Vamos ver como se comporta a média de 21 subindo. O viés permanece altista em B3, volume aí nada espetacular, apenas na média. Banco do Brasil, alta de 2,29, chegou a estar subindo forte, tá? Mas refutou boa parte do movimento. Belo volume, fechamento aos 34,35, mas ainda não conseguiu virar a média de 9 para cima. Tá? Se segurou na média de 50, então veja, deixou um forte candle vendedor na sexta, tá? Hoje recuperou. Nós precisamos ver essa região dos 36,20 ser rompida, tá? Aqui vai ser uma boa compra para avaliarmos então um possível zigue-zague ascendente no papel, uma nova movimentação altista, uma definição. O papel está travado já, né? Desde aí do começo de junho, está no patamar mais lateral aí, congestionado. Vamos ver como se comporta o Banco do Brasil. Não virou a média de 9 para cima, mas também não perdeu a mínima de sexta-feira, nem perdeu a média de 50. Então, expectativa mais lateral. Ah, dá para ver aqui um topo duplo? Dá para ver um topo duplo, mas precisaria efetivamente perder essa região aqui dos 33,50, tá? Para a gente ter uma expectativa aí mais baixista no papel, tá? Para ele começar a fazer um zigue-zague descendente e vir testar a região dos 31,60. Por hora, eu enxergo o viés mais altista aí, tá? Vamos ver como se comporta nos próximos pregões Banco do Brasil. Bradesco ativou 9,1 de venda depois de perder a LTA na sexta-feira com forte candle baixista, né? Caiu 4,14 na sexta, hoje caiu 1,07 e está testando a região dos 22, tá? Veio estressar essa região, deu uma leve recuperada, tá? Vamos ver como se comporta. Tem a média de 50 subindo como suporte imediato. Hoje está nos 21,80, amanhã vai estar um valor um pouquinho maior, tá? Mas mesmo com o resultado aí dito por vários analistas como resultado bom do Bradesco, né, o mercado está punindo as ações e ativou 9,1 de venda. Expectativa no curtíssimo é baixista, com a média inclinada, mas precisa perder a região dos 22 e a média de 50 para a gente ter um estresse maior, tá? Essa região aqui dos 22 até esse fundinho aqui, deixado no começo de julho, na região dos 21,65, né, onde a média de 50 está subindo, vai servir como suporte imediato aí para o Bradesco. Brasil Foods
ativou 9,1 de venda, tá? Perdeu a mínima de sexta-feira, mas acabou recuperando, fechando aí nos 20,60. É o patamar de suporte imediato, tá? Testando a média de 21, então subiu 2 pregões fortes, caiu 3 pregões fortes. O alento para quem está comprado é que o papel teve um volume fraco nesses últimos 3 pregões. Então, se deixar um candle comprador, né, com convicção aqui compradora nessa região de suporte, pode ser uma oportunidade para a gente esperar um movimento mais forte do papel à frente, talvez, tá? Tentar vir fazer o pivô, mas precisaria romper aqui em cima. Então, vamos aguardar a expectativa de Brasil Foods aí para os próximos dias. O ideal é que se segure nessa região dos 20,60 para nós podermos esperar um pivô de alta mais à frente. Cielo, alta de 0,56, fechando no 5,40. Segue respeitando esse triângulo simétrico, tá? Chegou a estar subindo aí forte, chegou em 5,57 hoje, mas respeitando milimetricamente aí a linha de tendência aqui de baixa do triângulo, tá? Precisa então vencer a região dos 5,50 para que a próxima região de resistência relevante lá no 5,90, né, junto com a média de 200 que está caindo, na região dos R$6 seja testada. E aí nós esperaríamos, né, um possível pivô aí para vir testar essa região aqui, ok? Por enquanto, segue diminuindo sua volatilidade dentro do triângulo. Vamos ver se consegue finalmente romper os 5,50 e Cielo. Cogna, nossa querida Conga, tomou a paulada hoje de novo. 5,19% de queda, fechando aí no 7,85. O ativo, né, muita gente estava com stop programado aqui para esse topo duplo, né? Com certeza já abriu muito fraco, já abriu caindo e entrando no leilão, muita gente com certeza estopou nessa região. O ativo chegou a estar caindo, aqui 9%, tá? Recuperou, entrou em leilão. E agora a gente tem sim um topo duplo aqui ativado, que pode trazer um estresse maior no curtíssimo, tá? Contudo, a gente tem que ponderar alguns pontos, ok? Então, nós vamos ponderar alguns pontos. Olhando simples e pura e simplesmente para esse pivô, tá? Para esse topo duplo, nós poderíamos olhar ali um alvo projetado na região de 6,10, tá? Isso é uma coisa, ok? O que nós temos que ver? Se a gente traçar a retração de Fibo aqui em Cogna, a gente veio testar uma região, tá, de suporte muito relevante ali na retração de 618, no 7,50, tá? E foi exatamente onde o papel mostrou reação. Nós temos a média de 50 subindo, tá? O que vai ser uma região de suporte relevante também. E se vocês assistiram o vídeo que eu falei, que eu fiz no sábado de fechamento semanal, nós temos a média de 9, né, subindo aqui em Cogna, e junto com a MMW400, que foi onde tocou hoje. Tá? Então, tocou nessa região e mostrou reação. Então, o semanal, que é um período com menos ruído, tá? Um período mais forte, a tendência secundária do papel, nós também temos que analisar. Então, essa região dos 7,50, tá? É uma região, sim, de forte suporte. Apesar de termos uma projeção desse topo duplo, não significa que o papel vai no 100% do topo duplo. Tá? Muitas vezes falha fundo duplo, topo duplo. Então, nós temos que analisar regiões de suporte. Se o papel deixar, tá, um candle comprador nessa região de 7,50, tá, e a gente vai estar olhando o gráfico semanal e deixar no gráfico semanal aqui, né? Imagina só que deixa um candle bem altista, a gente precisa esperar sexta-feira, né, fechar. Se fechar assim, o que ele vai estar armando com bom risco-retorno para a semana que vem? Um 9,2. Né? Então aqui já tinha armado 9,2, na semana passada não ativou, e agora a gente pode estar deixando um trigger com um stop mais curto por um possível alvo mais longo, ou seja, uma relação risco-retorno mais interessante no semanal de Cogna. Tá? Então, isso que a gente tem que analisar.
Obviamente que no curtíssimo podemos ter mais estresse, tá? O papel chegou a positivar, se a gente olhar o gráfico de 60 minutos, tá? O papel, né, abriu em gap de queda, caiu forte, recuperou, chegou a tocar a média de 200 aqui no gráfico de 60 minutos e ativou um 9.3 de venda e socaram venda de novo, tá? Mas veja que o papel já está em sobrevenda no gráfico de 60 minutos, tá? Já vem caindo desde a região dos 9,90, ou seja, percentualmente, a gente pode falar aqui da máxima até a mínima de hoje, o papel já caiu 24%, tá? Em 2 pregões, ok? Então, isso a gente tem que ficar de olho. O papel pode sim repicar forte e mudar a tendência no gráfico horário, por exemplo. O que a gente pode começar a enxergar aqui? Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas vocês não enxergam aqui um possível fundo duplo se formando? Então, se amanhã o ativo romper essa região aqui, dos 8 com 38, 8 com 40, pode sim dar um repique forte, tá? E vai corroborar com o gráfico semanal, que é uma tendência secundária, que é mais forte do que a tendência terciária do diário. Então, tudo isso vocês têm que avaliar. Por que eu estou me aprofundando um pouquinho mais em incógnita? Porque é o que a maioria, talvez, do Traders Club está operando. Muita gente tem posição, muita gente está desesperada, né, com o que vai acontecer. Então, quem acompanha os fechamentos diários, quem acompanha o fechamento semanal, estava de olho já que eu falei no topo duplo e estava de olho, né, nessa média aqui de 21, no 9.2 de compra que está armado. Então vamos aguardar fechar a semana. Obviamente que pode ter mais estresse no curto prazo, daqui 1, 2, pode, mas o semanal ainda nós temos o 9.2 de compra armado, tá? Então fiquem de olho, não se desesperem. Obviamente, quem tem opção na série H, tá? Tem que avaliar rolar essa semana, não deixar para a última hora, que o papel pode perder, as opções podem perder muito valor se você deixar para a última semana, tá? Então, quem acredita, né, role essa semana aí a série H para a série I, tá? Avalie o melhor momento, mas o papel na tendência secundária continua, tá, altista, não mudou ainda a tendência. Tá? No curtíssimo, sim, pode ter estresse. Eu observaria essa região do 7,50, a MM50 que está subindo, juntamente com o gap que tem lá no 7,20. Tá? Essa região que eu monitoraria como região de forte suporte em COGNI 3 no curtíssimo prazo. CSNA alta de 6,29%. Deixou uma bela alta já abrindo em gap. Vamos só ver aqui se tinha virado. Não virou a média de 9 para baixo, ou seja, nós temos aí um 9.3 de compra armado, tá? E o papel agora segue novamente rumo aos 13,60 lá, uma região de suporte, melhor, de resistência imediata ali no topo de fevereiro. O papel está bem bonito, volume bem forte hoje, fechando aí nos 13,02. GGBR alta de 0,29, segue obedecendo a linha de tendência de alta e hoje ativou aí um 9,2. Deixa eu ver aqui, fechamento mínima. É um 9,3, ativou 9,3 aí de compra, tá? E segue agora rumo, possivelmente nova pernada de alta a partir de amanhã, talvez, né? Visto que o 9.3 ativou. Vamos ver, ficar atento. Respeitando o LTA, é possível que nos próximos dias o papel dê uma paulada lá para atingir os 18,82, que é o gap que tem que fechar lá do Coronga, tá? Lá de fevereiro, lá do Carnaval. Itaú alta de 1,51, segue lateral, segue de lado. Médias emboladas, nada a fazer em Itaú, fechando aí nos 27,28. Sai o resultado, né? E junto com dividendos aí, marcado aqui de 1 centavo. Bom, nada a fazer no papel por enquanto. JBS alta forte de 4,46, com bom volume bem acima da média, tá? Contudo, ainda não conseguiu superar a região dos 22,60, tá? Nesse topo aqui de junho, que foi testado algumas vezes. O ponto ideal para esse papel, né, é se ele conseguir vir
a romper os 23,60 e posteriormente os 23,80 lá na média de 200. Por enquanto segue lateral, ainda não deu um sinal claro, objetivo que vai vencer essa região aqui de consolidação. Então, por enquanto nada a fazer em JBS, fechou aí nos 22,50. Magazine Luiza alta de 2,30, fechando nos 82,57. Segue respeitando a média de 21, tá? Eu acredito que o papel em breve vai vir testar aí os 89,50, que é a região de máxima histórica, tá? Tá respeitando muito bonito aqui a média de 21, tá? O volume hoje foi baixo. Eu continuo acreditando que o papel vai testar em breve os 89,50 para possivelmente fazer novas máximas históricas. Logicamente que se o papel deixar um candle vendedor perdendo a média de 21 e principalmente esse fundo aqui nos 77, aí muda de figura, tá? Aí ele faria um pivô de baixa e aí muda o cenário. Por enquanto, segue com o cenário bem altista aí Magazine Luiza. Marfrig alta de 0,62, segue travado, tá? Veio testar MM21, hoje superou a máxima, tá? Mas não deixou nada muito convincente, volume muito fraco nos últimos pregões. Eu esperaria o papel voltar ao menos para cima da região dos 15 aqui para avaliar alguma coisa, tá? Por enquanto é uma correção dessa pernada de alta que nós tivemos, tá? Mas não deixou nenhum sinal convincente ainda de que chegou a hora de ele dar uma nova pernada para testar os 15,80. Então, por hora não faria nada em Marfrig. Oi, hoje teve uma forte queda aí de 10,99%, fechou na mínima, tá? O volume diminuiu e vai armando 9,1 de venda para amanhã. Se nós traçarmos um Fibonacci da mínima até a máxima, a mínima lá de 10 de julho até a máxima de 29 de julho, o papel está vindo testar a região da retração de 50 a retração de 618, tá? Então essa região aqui pode ser uma região para a gente tentar avaliar uma possível entrada no papel, principalmente, tá? Se ele ficar mais lateral aqui, a média de 21 subindo, tá? Vai ser uma oportunidade de avaliar uma entrada para continuar a tendência do papel que virou, né, de baixa para alta já algumas semanas atrás, tá? Desde que ele rompeu principalmente essa média de 50 aqui, esse topo na região de 75 centavos. Petrobras, queda de 1,80, apesar do Brent se comportar bem hoje, tomou uma pancada, tá? Eu não vi a parte de fluxo, mas parece que JP Morgan continua vendendo, tá? E hoje o papel chegou a abrir gap de alta, testando aqui esse suporte que foi perdido nos 22,50 e tomou uma paulada, veio testar a média agora de 50, a região dos 21,80, tá? Então, se perder essa região aqui dos 21,80, pode vir testar a média, o yield de 400 ali na região dos 21, de 21,17 a 20,70, tá? Não sei se isso é alguma notícia, mas parece que foi mais fluxo vendedor mesmo no papel e em Petro, apesar do Brent estar em alta hoje. Então, no curtíssimo, sim, gera um estresse, né? Deixou duas altas fortes, duas quedas fortes para o papel, levando em consideração os últimos pregões, veja que estava mais comportado. E sexta-feira e hoje aí tomou forte pancada. Vamos ver se reage, se segurar aqui nessa região dos 21,80 também a gente pode avaliar, né, caso ele consiga virar a média de 9 para cima novamente, tá? Voltar aqui para cima, principalmente dos 22,50, a gente avalia uma possível entrada aí para testar os 23,40 junto com a média de 200. SUSB 3, alta de 2,60, a SUSB está bem forte, respeitando a média de 9. E eu acredito que é papel para rapidamente testar os 45,20 ali, que é o topo de janeiro, tá? SUSB está bem legal, hoje o volume foi fraco também, mas perto da média, maior do que os últimos pregões. Os Minas, alta boa aí de 3,32, fechando nos 8,40. Segue aí na sua sina para fechar o gap lá nos 9,08, tá? Eu acredito sim que o papel nos próximos dias vai conseguir fazer esse feito. Logicamente que
se o Ibov, né, não cair, se segurar na região dos 102 mil pontos, tá? Vamos aguardar aí, mas está legal os Minas. Depois de uma puxada, descansou 2 pregões, né, agora continua aí sua alta. Tem uma resistência imediata nos 8,70, tá? Mas eu acredito que o papel, depois de descansar um período muito grande aqui, lateralmente, agora vai em direção aos 9,08. O volume hoje foi bom. Vale chegou a estar subindo forte, abriu em gap e tomou uma pancada, tá? Assim como Petro. Então acredito aí que seja gringo, né? Saindo, zerando posição. A gente consegue ver aqui em Vale uma LTA, tá? Sendo aí testada várias vezes, né? E agora pode ser que a gente tenha um estresse novamente dessa LTA nos próximos dias. Tem a média de 21 subindo aqui. E se o papel ficar enrolando nessa região, tá? Ficar enrolando vai ser a oportunidade, quanto mais ele enrolar, para verificarmos um rompimento, um possível rompimento aqui da região dos 62,90, tá? E aí o papel deve seguir com a sua tendência. Vamos ver. Hoje eu acredito que foi um movimento atípico, dado que CSN subiu, o minério subiu e bateram em Vale, em Petro, Bradesco, né, alguns papéis aí. Via Varejo, Vara, alta de 3,02, fechando aí nos 20,11. Segue com viés altista, não perdeu a média de 21, hoje veio testar, tá? Eu vou tirar essa LTA que já não faz mais sentido. A visão que eu falei que eu enxergava para Vara aí no curto prazo, realmente podia ser mais uma consolidação aqui. Está respeitando a média de 21 e se ficar enrolando aqui também, tá? Alguns pregões, 2, 3, 4 pregões, a hora que romper vai ser uma oportunidade para se avaliar a compra. Segue aí com viés altista, respeitando a média de 21, não mudou em nada a tendência em Via Varejo. Beleza? Rapidamente aí 3 papéis. JHSF o pessoal gosta bastante. JHSF, como eu falei para vocês, pessoal, postei hoje no Master, tá? Ele tem um possível aqui ombro, cabeça, ombro, tá? Perdendo a região dos 8,80 aqui, ele ativa esse ombro, cabeça, ombro e pode vir testar a região de 7,50, tá? Tem a média de 50 subindo, que vai funcionar como um suporte imediato. Mas eu já falei há semanas atrás que o papel estava esticado no semanal, subiu muito forte e poderia corrigir, né? Se a gente olhar o semanal aqui, a gente vê que no semanal ainda tem espaço para corrigir, tá? A média aí de 9 períodos no semanal de JHSF está lá nos 8,28, então pode sim dar um estresse maior em JHSF, tá? Então tem esse ombro, cabeça, ombro aí armado. Se perder a região dos 8,80 pode sim dar um estresse maior. BTOW. BTOW muito forte, tá? Hoje veio testar novamente a média de 21. Sexta-feira tinha deixado um candle feio, com volume acima da média, e hoje recuperou tudo. Alta de 5,60, fechando aí nos 126 redondo, fechando em nova máxima histórica, tá? Nova máxima histórica de fechamento. No intraday, a máxima histórica é 127,47, mas eu sempre repito e continuo repetindo, não shortei em papel forte, tá? O cara quer shortear VEG, o cara quer shortear Magazine Luiza, o cara quer shortear B3, não dá para shortear, pessoal, você vai se machucar muito provavelmente, siga a tendência, tá? Então aqui a hora que veio estressar, né? Ela veio estressar de uma maneira mais lateral SLTA, rompeu, se romper aqui o 127,47, provavelmente vai dar mais uma paulada para cima aí. Tá? Se está caro ou barato, tanto faz para a tendência de preço no curto a médio prazo. Então, se romper 127,40, aí provavelmente vai dar mais uma pancada para cima. E último, PTBL. PTBL eu falei aí para a galera.
Falei no Master aí que no semanal, né? Estava ativando 9.3, está rompendo. Olha o volume do papel, volumaço, 3 vezes a média. Alta de 11,66. Rompendo esse canal de baixa e tem resistência lá nos R$ 4,99, R$ 5, tá? Rompendo aqui, o papel provavelmente deve iniciar um movimento para testar a região lá do 6, tá? Então, rompendo esses R$ 5 aí, deve iniciar um movimento para testar a região lá do 6, tá? Falei para vocês aí no Master, no Contribuidores, dei o alerta que o papel, tá? Porque que tem essa linha aqui. Deixa eu colocar aqui no semanal. Porque no semanal ativou 9.3 de compra, muito bonito, porque você tem uma região forte de suporte, média de 9, média de 50, média de 200, tá? Então uma compra linda aqui na superação do 4,57, eu avisei lá no Contribuidores, tá? O volume provavelmente é o volume de um dia, já superou o volume todo da semana passada. Então é um papel aí para dar uma porrada lá nos R$ 6, nos 6,60 aí que é o topo de janeiro, tá? Bem interessante aí PTBL. Beleza? Então, pessoal, se vocês quiserem análise de ativos que eu não estou abordando aqui nos vídeos diários, é só mandar um direct message. Pesquisem antes na ferramenta de busca, ver se eu já não falei no Contribuidores. Tá? Se não tiver uma análise atualizada, eu coloco lá no Master Contribuidores para que vocês fiquem a par de todos os ativos. Agora eu vou fazer a segunda parte aí, a segunda live com os alunos do curso de análise técnica, tá bom? Quem tiver interesse, tem um link na descrição do vídeo e deixo incentivo para vocês a aprenderem a pescar, a aprenderem a entrar no timing correto aí nos papéis e sair também, né? Então, nos vemos aí no Master. Para os alunos de análise técnica, nos vemos já. Valeu, pessoal. Grande abraço.